Esse é o cálculo 4 Recap, aula 11, sobre séries de Fourier. A gente vai precisar verificar o cosseno de alfa vezes x e o seno de alfa vezes x antes de partir propriamente para a série de Fourier e ter que verificar o período dessas funções, ou os períodos que essas funções têm. Então, como que a gente faz para descobrir quais são os períodos do seno de alfa x? Então, perguntar o que é um período do seno de alfa x é perguntar por um valor p, para o qual o seno de alfa x seja igual ao seno de alfa que multiplica x mais p. Se a gente usar a distributividade e a fórmula do seno da soma, a gente ganha que o seno de alfa x vai ter que ser igual ao seno de alfa x que multiplica o cosseno de alfa p, mais o cosseno de alfa x que multiplica o seno de alfa p. E em particular, se a gente aplicar essa igualdade em x igual a zero e x igual a π sobre 2 alfa, a gente vai obter, né, desse cara aqui, x igual a π sobre 2 alfa. Quando eu aplicar esse valor de x no seno, a gente vai ganhar 1 no lado esquerdo e no lado direito a gente vai obter 1 que multiplica o cosseno de alfa p mais 0. E aplicando essa igualdade em zero, em x igual a zero, a gente vai obter 0, seno de 0 é 0, igual a 0 mais uma vez que multiplica o seno de alfa p. Então a gente obtém que o seno de alfa p dá 0. Então, para que valores de p que isso ocorre? Para o 1 e para o 0 a gente sabe. O cosseno dá 1 só quando eu tiver um múltiplo de 2π. Então a primeira cara implica que o alfa p tem que ser um múltiplo de 2π. E o segundo cara, quando o seno dá 0, é quando alfa p for um múltiplo de π. Então tem mais valores aqui embaixo possíveis do que na primeira equação. E quando que essas duas coisas ocorrem simultaneamente? Elas ocorrem simultaneamente quando ocorre a equação de cima. Então a gente chegou que o p tem que ser um múltiplo de 2π dividido por alfa, né, isolando o p na equação de cima. Percebe que isso é uma condição necessária para que um número p seja o período, mas não é suficiente a princípio. Porque eu poderia ter mais restrições aplicando em outros valores. Só que isso não ocorre, né? De fato, se a gente substituir esse valor de p e calcular o seno de alfa x mais p, né, a gente usa de novo, fazendo a regra do produto aqui para o seno de alfa x, cosseno de n 2π, mais o cosseno de alfa x, seno de n 2π, onde o segundo termo dá 0 e o primeiro termo dá 1, que multiplica o seno de alfa x. Então, de fato, esse valor n 2π sobre alfa é um período do seno de alfa x. Percebe aqui que esse valor de n ele poderia, a princípio, ainda ser inclusive negativo. Só que o seno de menos alguma coisa é menos o seno daquela coisa. Então eu não estaria ganhando uma função nova, eu só estaria invertendo o sinal da constante que multiplica o seno. Então por isso a gente tem interesse somente nos valores positivos de n. De maneira análoga, a gente pode calcular, repetindo esse argumento, que os períodos do cosseno de alfa x são da mesma forma, são n que multiplica 2π dividido por alfa. Essa é a totalidade dos períodos. Para o n natural, você percorre todos os períodos possíveis. E tem um número que é dito o período fundamental. O período fundamental é o menor dos períodos positivos. 2π sobre alfa é o período fundamental do seno e do cosseno. É o menor período possível. Agora vamos partir de fato para as séries de Fourier. Então a gente gostaria de pegar uma função f de x periódica e representar ela através de uma série de senos e cossenos. Então por isso a gente escreve, a gente gostaria de poder representar dessa forma. Escrever f de x como a0 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de an, que multiplica o cosseno de nπ sobre lx, mais bn, que multiplica o seno de nπ sobre lx. Essa série aqui do lado direito é dita a série de Fourier da função f de x.
Eu não vou entrar em detalhes aqui no vídeo sobre a existência ou não. Bom, então agora a gente gostaria de conseguir determinar então uma série. Suponha que a função é dada para você. Como você descobriria que série que representa aquela função? Então, uma observação é que os cossenos, a gente escreve aqui o cosseno de nπ sobre Lx e o seno de nπ sobre Lx, porque são esses os únicos cossenos e senos que têm o mesmo período que a função f, né? Se você retornar para aquela fórmula, né, que o período do cosseno de αx e do seno de αx é 2π sobre alfa, só que você gostaria de igualar isso, né? Isso teria que dar 2L, que é o período da função f, então você obteria nπ sobre L como alfa nos dois casos. Então, assim a gente tem todas as funções de mesmo período que a f, todos os cossenos e senos de mesmo período que a f nessa soma. A gente gostaria então de determinar os coeficientes para descobrir, né, a partir da f, qual é a série de Fourier que talvez que representa ela, né? Não é exatamente igual. Nos pontos de descontinuidade a gente pode ter diferenças, mas as funções, a série de Fourier é quase sempre igual à função, se a função admitir uma série de Fourier. Percebe que a série de Fourier é igual quase sempre à função, se for possível escrever uma série de Fourier para a função. Então, como que a gente pode fazer para determinar os coeficientes dessa série? Uma possibilidade, vamos observar o que acontece se a gente pegar a função f de x e integrar ela de menos L até L. Então, fazendo um cálculo formal aqui, né, ignorando questões de convergência, e supondo que a f é igual à sua série, a gente teria a zero, que multiplica a integral de menos L até L de 1 dx, mais o somatório de n igual a 1 até infinito de AN, que multiplica a integral de menos L até L do cosseno de nπ sobre Lx dx, mais Bn, que multiplica a integral de menos L até L do seno de nπ sobre Lx dx. Agora percebe o seguinte, essas integrais de cosseno e seno, elas dão todas zero. 2L é um período para qualquer um desses cossenos e senos. Na verdade, a gente escolheu eles dessa forma. Então, eu estou integrando basicamente um cosseno em um período completo dele, ou em um número completo de períodos do seno e do cosseno. Então, você vai ter zero. Se você integrar o seno em um período completo dele, você vai ter, abaixo do eixo x, você vai ter exatamente uma cópia simétrica do que está acima do eixo x. Então essas integrais vão ter que dar zero. Se você não gosta desses argumentos, não é difícil de fazer essa conta aqui, explicitamente calcular que essas integrais aqui dão zero. Bom, então todos esses termos do somatório vão sumir, vão ser um monte de zeros, e só vai sobrar essa integral de A0, que multiplica a integral de menos L até L de 1 dx. Só que essa integral, o valor dela é 2L, né? Você vai ter a primitiva de 1 é x, e aplicado de menos L até L, você vai ter 2L. Então, isolando agora o A0, a gente obtém que o A0 é 1 sobre 2L, que multiplica a integral de menos L até L de f de x dx. Então a gente obteve assim uma fórmula para o primeiro dos coeficientes da série de Fourier. Essa fórmula é dita uma das fórmulas de Euler. A gente vai obter as outras, que são as fórmulas para n e para Bn. E essas fórmulas, como um conjunto, te permitem determinar a série de Fourier de uma função. Bom, a maneira da gente conseguir, a partir desse somatório, os coeficientes a n e bn, é de novo integrando a função de menos L até L, mas agora a gente vai multiplicar f de x pelo cosseno de mπ sobre Lx. Onde eu estou usando esse cosseno
com M só para ter uma letra diferente do somatório que já é em N. Bom, então repetindo aquele cálculo, a gente vai ter a zero vezes a integral de menos L até L do cosseno, mais o somatório de integrais do cosseno de nπ sobre Lx, que multiplica o cosseno de mπ sobre Lx, mais as integrais de menos L até L do seno de nπ sobre Lx, que multiplica o cosseno de mπ sobre Lx dx. Isso é um exercício que eu não vou reproduzir agora no vídeo, mas não é difícil verificar que essas integrais aqui de seno vezes cosseno dão zero. Para qualquer n e m que você escolha, essa integral dá zero. É uma conta que você pode fazer usando identidade trigonométrica. E essas integrais aqui do cosseno de nπ sobre Lx, que multiplica o cosseno de mπ sobre Lx, você poderia calcular que isso daqui também dá zero, para quase todos os valores, na verdade. Ela só dá diferente de zero se o n for igual ao m. Em todos os outros casos, se o n for diferente do m, ela dá zero. E mais do que isso, quando o n for igual ao m, você pode calcular explicitamente que o valor dessa integral aqui é L. Então, dessa forma, de todo esse somatório, sobra só um termo, desses infinitos termos, sobra só um quando a gente fizer essa integral. E esse cara do a zero também zera, porque eu estou integrando um cosseno em um período completo aqui. Então a gente vai ter que a integral de menos L até L de f de x, que multiplica o cosseno de mπ sobre Lx dx, vai dar L, que multiplica a m. E se você isolar o AM, você vai ter 1 sobre L vezes a integral de menos L até L de f de x, que multiplica o cosseno de mπ sobre Lx dx. Então, dessa maneira a gente consegue determinar o mésimo, né? Ou eu só não usei a mesma letra para evitar confusão com a letra do somatório, né? O AN também é dado por essa fórmula aqui, né? Você poderia usar o M igual a N. De modo análogo, a gente pode repetir esse argumento, só que multiplicando a f pelo seno de mπ sobre Lx, para obter que o coeficiente Bm é 1 sobre L, que multiplica a integral de menos L até L de f de x, seno de mπ sobre Lx dx. No nosso ambiente virtual, a gente tem uma worksheet que faz vários cálculos aqui relacionados à série de Fourier. Então, essa parte aqui eu estou mostrando, ela define uma variável, aqui no caso x, e eu escrevo uma função. Aqui eu escolhi a função que vale 0 de menos π sobre 3 até 0 e vale seno de 3x entre 0 e π sobre 3, e pedi para o computador plotar ela para mim. Então ela vale 0 nesse intervalo à esquerda do eixo y e vale seno de 3x só entre 0 e π sobre 3. Ela faz a curva superior aqui do seno de 3x. Então, em seguida, essa célula calcula a série de Fourier, as somas parciais da série de Fourier, para todos os valores entre 0 e 30. Tá? Esse 30 é um valor arbitrário aqui que eu escolhi. E, em seguida, a célula seguinte traz um comando que plota, que faz uma animação mostrando como que essa soma vai evoluindo quando eu vou acrescentando mais termos de seno e cosseno. Então esse aqui demora um pouquinho mais para rodar, mas você pode perceber a linha azul se aproximando da função vermelha, e é claro, com infinitas cópias para a esquerda e para a direita, porque o cosseno e o seno estão definidos para toda a reta aqui, né? Então a gente começa com a zero, que seria a constante, seria aquela primeira reta que apareceu. E quando a gente começa a somar mais senos, a gente vai somando funções com valor
com uma amplitude cada vez menor e com a frequência cada vez maior. Então a gente vai somando pequenas vibrações e você pode olhar com cuidado para perceber que a gente vai se aproximando da função original vermelha quando a gente vai aumentando o número de termos que a gente escolheu do seno, o número de termos que a gente escolheu no somatório. A célula seguinte mostra a série de Fourier truncada, né? Então aqui, se eu somar só os termos com n até 6, permitir que o n vá até 6, somente esses termos aqui vão aparecer, os outros todos sendo zero. Então você poderia verificar aqui quantos termos fosse do teu interesse. E se você quiser olhar para um termo só em particular, por exemplo, a linha seguinte traz aqui que o segundo coeficiente do cosseno, né, o cosseno, quando o n for 2, para o cosseno será 2 dividido por 3π. Né? E o primeiro termo aqui da série de Fourier de senos, né, o primeiro coeficiente, o coeficiente do primeiro seno seria 1/2. Essa ideia de série de Fourier é fundamental em muitos ramos da ciência. Você decompor uma função periódica nas suas frequências constituintes é importante é importante para você estudar o comportamento de funções em diversos contextos, né? Um deles, por exemplo, é na astronomia, onde você tem o famoso espectro da luz, né? Você decompõe a luz nas frequências, todas as frequências que estão presentes naquela luz específica, e através disso você pode obter várias informações. Essa aula foi baseada no Matemática Superior para Engenharia, 9ª edição, só que agora a gente está passando para o volume 2. É o primeiro capítulo do volume 2, o capítulo 11, que trata sobre séries de Fourier e transformada de Fourier, que são os dois últimos assuntos do curso de Cálculo 4.